as suas ofertas. Papá, aquele que não tiver emprego, o Senhor será providenciado. Os que têm emprego continuam a manter os seus estabelecimentos, papá. E aqueles que precisam, seja o Senhor operar. Papai, entregamos nas tuas mãos, assim oramos. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo, coloque em pé. Aleluia. Chegou aquele momento aí, nós ouvirmos a bênção final. Amém? Amém. Você está aqui, você está pronto para ouvir uma palavra? Amém. Você está pronto para ouvir uma palavra? Amém. Eu não sei o que você ouviu pela semana, mas eu quero acreditar que a palavra de hoje vai definir toda a tua semana. Amém. Você não está querendo, está sem querer. Eu estou a dizer que a palavra de hoje pode definir muita coisa na semana. Amém. A Padre vai nos levar em adoração. Este homem perigoso, que vai pregar a mensagem de hoje. Eu acredito que os irmãos já tiveram a oportunidade de ouvir. Ele é muito perigoso no espírito. Na medida que ele é calmo na carne, ele é terrível no espírito. Ele vai ministrar alguma coisa extraordinária. Ele vai nos escandalizar com a palavra de Deus. Eu não sei se alguém aqui quer ser escandalizado, mas eu estou a dizer, você vai ser escandalosamente abençoado. Ele não nasceu no Estados Unidos, mas conforme ele prega no inglês, você até vai pedir desculpa. Ele não é congolês, mas conforme ele prega, parece que fez uma escola, passou na escola de teologia dos congoleses. Ele é muito forte, ele é muito terrível. Eu estou a falar que o pastor Paulo é palanca. Enquanto ele vai se aproximar, ele vai ajudar a crescer. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo
eu sugiro que os irmãos permaneçam com a Bíblia aberta, amém? Vamos olhar lá várias vezes. Ok. Josué capítulo 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Alguém está lendo? Agora tem que Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeá, e a tua lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então houve dias semelhantes a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Amém? Podemos sentar. Então, nós estamos a fazer a leitura no livro de Josué, capítulo 10, versículo 11 até o versículo 14. Bom, acho que na minha última intervenção no domingo aqui falamos de Moisés. Hoje vou falar de Josué. Josué, primeiro para informar que o livro de Josué, o livro que acabamos de ler, o seu autor não está bem descrito. Mas o que importa é quem inspirou essa palavra, amém? Amém, glória. É Deus. Então, quem vai ser Josué? Josué vai ser o sucessor de Moisés. Amém? Amém. Sucessor de Moisés foi um dos maiores, grandes profetas da terra. E o seu sucessor, o que seria dele? Então, Josué vai ser a pessoa que vai suceder Moisés. Mas, pastor Emanuel, Josué vai ser o sucessor de Moisés. Porque Moisés é um profeta. Mas a forma como Deus chamou Moisés não vai ser a mesma forma como Deus chama o seu sucessor. Isso é para dizer a algumas pessoas que o fato de teu líder ser um profeta não quer dizer que você será um profeta. O fato de teu líder ser um apóstolo, isso não te torna um apóstolo. Podemos estar debaixo da cobertura de uma liderança, mas não determina que Deus te colocou para ser cópia do teu líder. Então Josué é a pessoa que vai substituir Moisés. Moisés, quando foi chamado, pastor Manuel, Deus deu para Moisés as 2 tábuas dos 10 mandamentos. E deu também para Moisés uma vara. A vara representava a autoridade de Deus na vida de Moisés. Mas nós estamos a ver, então se o meu líder é profeta, será que eu também vou ser profeta? Não. Josué, quando foi chamado, Deus disse: não chores, seja firme e corajoso. Está forte. Então já pegou. Ser forte e corajoso. Medita na lei que o meu servo Moisés. Então estamos a ver. Se está a pedir para meditar, quer dizer que Deus está a pegar
as tábuas dos 10 mandamentos está dada para Moisés. Mas se o irmão continuar a ler, não vai ver a vara. Então aqui vem o desacordo de que você, pelo seu líder ser um profeta, isso também te torna um profeta. Você pode profetizar, mas isso não te torna um profeta. Josué recebeu a tábua dos 10 mandamentos e não recebeu a vara. Isso é que lhes torna diferente. Então Josué lhe deram orientação para continuar a meditar dia e noite na lei que eu confio ao meu servo Moisés. Assim conforme fui com Moisés, também serei contigo. Amém? Amém? Bom, essa é uma introdução de quem foi Josué. Então nós estamos agora aqui a ler o livro de Josué, capítulo 10, versículo 12. O tema da mensagem de hoje é impacto de oração. O impacto da oração. O que vai ser uma oração? A oração no latim vai nos dizer, vem do verbo orare, que vem suplicar, falar. Antigamente utilizava-se o termo oração para falar com reis. Mas na Bíblia, oração não é falar com reis, falar com presidentes, falar com ministro, é falar com Deus. Mas no significado de oração, ele diz que é falar, conversar, mas não é falar sozinho, monólogo, não é falar sozinho, é falar com alguém. Se é falar com alguém, então estamos a falar com quem? Quem ora não está a monologar. Monologar é uma característica de você estar sozinho e a falar sozinho. Mas quem está em oração, essa pessoa está a falar, está a se comunicar com o soberano, com a pessoa que fez os céus e a terra. E essa tua oração que você faz, você não ora sozinho, você não ora, não sei qual é o motivo que leva muita gente a parar de orar, mas eu quero te dizer, o fato de você não perceber a resposta de Deus, isso não determina de que você, tua oração foi em vão. Vamos no texto. Capítulo 12 começa a dizer, antes de nós explicarmos esse texto, houve um tempo em que um rei, amém, igreja? Amém. Um rei de nome Adonisedeque, está mesmo aí? Se os irmãos abrirem aí no versículo 10, no capítulo 10, no primeiro versículo, está aí o nome dele, tá? Adonisedeque era um rei, só que esse rei, ele estava a acompanhar os trabalhos feitos de Josué. Josué estava a avançar muito, estava a guerrear com muitas pessoas, estava somando vitória. Então esse rei ficou assustado e admirado ao mesmo tempo. Esse homem venceu aí é uma terra, conquistou Jericó, então esse homem é um perigo. Depois esse rei Adonisedeque se apercebeu, diz Alexandre, ele se apercebeu que Josué, por isso é que eu digo, o fato de você estar aqui a orar, estás a vir na igreja, a tua vizinha está sempre a lhe deixar e você está sempre preparado, não lhe fala mal. Ela um dia vai ser evangelizada através só do teu simples gesto de sair de casa para... Há pessoas que só nos olham, não nos falam nada, mas estão acompanhando os nossos passos. Adonisedeque, ele está lá na sua terra, mas ele está acompanhando os trabalhos de Josué. Ele disse consigo mesmo, então se esse homem está vencendo aí, venceu Jericó, esse homem é um perigo, então tenho que arranjar uma forma de bloquear esse homem. Então o que lhe deu mais raiva é que Adonisedeque percebe que Josué fez paz com Gibeão. Gibeão é uma terra que habitava também homens de guerra. E Gibeão, essa terra, fez paz com Josué, Israel.
Então Adonisedeque começou a perceber: se Gibeão fez paz com Josué, pazes, isso, pensa. Se Gibeão fez pazes com Josué, isso quer dizer que ele vai se tornar mais forte. Por quê? Porque aí que a cidade que Josué conquistou não se compara com a cidade de Gibeão. Gibeão é muito mais grande. Então como é que a pequena cidade ele venceu? Na maior cidade fez paz. Alguma coisa está diferente. Aí surgiu a ira do rei Adonisedeque. Então ele disse: como esse homem fez paz com aquela região de Gibeão, então eu vou atacar Gibeão. Adonisedeque vai enviando carta para os 4 reis, com eles somam 5. Esses 5 juntam-se e vão atacar a terra de Gibeão. Só que o que acontece é que você não pode atacar alguém que já fez paz com um homem conectado de oração. Glória a Deus. Você não pode atacar o nosso irmão da igreja. Você se atacar, você está procurando problemas sérios. Porque se essa pessoa slowly. O que é que houve? Então, Gibeão chega, Adonisedeque, ele começa a partir em direção a Gibeão. Os 5 reis contra 1. Então, Gibeão, como estava surpreso, como é que se diz? Pessoa que não espera nada, é que se diz o quê? Surpreendido. Então, Gibeão foram surpreendidos pelos 5 reis. Gibeão, espera aí. Os 5 vieram nos atacar ao mesmo instante. Mas também existe uma coisa: todo o país é sempre preparado com o exército. Por exemplo, Angola nós estamos a ver assim, Angola está preparada para qualquer ameaça. Você que tem descredibilidade. Angola está preparada, bem? Todo o país tem um exército preparado, e esse exército é sempre sofrendo aquilo que se diz atualização, refrescamento e manuseamento de armamentos, tudo. Eles estão sempre preparados. Gibeão, Adonisedeque, quando chega, surpreende Gibeão. O povo de Gibeão viu: se nós lutar contra esses 5, é claro que vamos perder. Mas tem uma coisa: nós fizemos as pazes. Gibeão envia um mensageiro para ir até Josué e diz que: lembra-te de nós, porque hoje estamos a ser atacados e nós pedimos o teu reforço, o teu apoio. Adonisedeque foi buscar reforço de 4 reis, com eles 5, mas Gibeão foi buscar reforço de 1. Não importa a maioria, o que importa é quem está com a presença de Deus. Não importa quantas pessoas estão falando mal da tua vida, estão lutando para te despromover no trabalho, o que importa é que você tem, com quem você anda. Aqueles reis eram a maioria, 5. É lógico e é correto, justificável, que os 5 tinham que acabar com Gibeão. Mas Gibeão não foi destruído. Gibeão disse: vocês me surpreendem, não se preocupa, eu não caminho sozinho, eu tenho Josué. Josué é líder de um exército. Quando Josué se apercebe da carta, no mesmo instante, a Bíblia não fala que depois de 1 dia, depois de 3 dias, depois de 4 dias, no mesmo instante, Josué pega os seus melhores valentes, os seus melhores guerreiros, e naquela noite começam a partir. Enquanto eles já começaram a batalha, eu também estou a sair agora para entrar na batalha. Eu estou a pregar para a vida de alguém.
Se você está passando por um problema, não sofre sozinho. Na igreja é sinônimo de união. Então não pode sofrer sozinho. Não chora sozinho. Se uma causa está parecendo impossível, você aqui na igreja tem Alexandre, tem o Teixeira, tem os irmãos aqui, tem qualquer dos irmãos, você pode falar com eles. Eles são como Josué na tua vida. Vão vir para dar reforço na situação que você passa. Irmão Paulo, eu parece que fui enfeitiçada. Isso não é problema. Você tem um irmão na igreja. Esse irmão está conectado com Deus. O nível da tua fé não determina que Deus não vai continuar a te usar. Deus vai pegar o teu irmão e você juntos vão somar a fé e vão. Então, nós estamos a ver aqui. Josué é homem valente. Josué sai a noite inteira. Naquele tempo não tinha jipe, tinha avião. Josué sai com o seu exército, marcham toda a noite e chegam para o local da batalha. A Bíblia diz que eles marcharam uma noite e chegaram lá por volta do meio-dia, entre 12 horas. Chegaram lá por volta do meio-dia. E quando chegam para lá, os 5 reis não sabiam que Josué estaria lá. Por isso é que eles foram já atacar aquele homem sozinho. Só que eles também foram surpreendidos. Do jeito que vocês foram emboscar a Gibeão, eu também vou fazer emboscada. Josué chegou com os seus exércitos e atacaram aqueles 5 reis. Aqueles 5 reis viram que a batalha aqui está diferente. A batalha já não começou a ser batalha física. A batalha começou no físico. Mas Josué começou a levar aquela batalha do lado espiritual. Eu começo a dizer, há coisas que começam no físico, mas a essência do problema está no espiritual. Há problemas, há doença que começa no físico, dor de barriga, inflamação da perna, de repente a perna inflamou. Existem coisas que começam no físico, mas a situação, a solução não está no físico, está no espiritual. Então Josué começou a entender. Então esses, como já perceberam que eu estou aqui, eles temiam Josué porque Josué carregava a presença de Deus. Quando entenderam que Josué entrou na batalha e nos surpreendeu com a luta, eles começaram a ter medo e começaram a ser derrotados. Eles viram, não, aqui não tem outra solução. A solução é recuar. A solução é recuar. Mas não pode recuar. Você quem começou a guerra tem que terminar contigo. A batalha tem que continuar contigo. Você não pode recuar quando você é quem começou. Não sei se tem alguém aqui que já foi militar, ex-combatente, assim como eu, amém? Tem aqui ex-combatente como eu? Não? O que é que isso quer dizer? Na arena da disputa de guerra, o maior perigo é a retirada, não é a frontalidade. Quando uma batalha você está vendo que o adversário está avançado demais, o correto é retirar-se. Só que o retirar é mais perigoso do que enfrentar. Os 5 reis não sabiam disso. Os 5 reis não sabiam disso. Começaram a bater retirada. Eu estou agora a começar a entender que há pessoas que vão começar a bater retirada na tua vida. Não é porque você vai lhes falar mal, vai lhes praguejar, vai lhes fofocar, não. Eles vão começar a notar algo diferente na tua vida. Porque pessoa que tem oração, que tem vida de oração, não caminha só. É como um depósito. A oração, você se enche da presença do Espírito Santo. É por isso que nós vamos ver Pedro. Essa parte é do filho. Amém? Amém? Essa parte é do filho. Ora, então, agora vamos aqui no versículo 12. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué, eu estou a minha versão nova transformadora.
É a mesma. É só um pouquinho diferente do termo, mas é a Bíblia mesma. Bem? Ok. No versículo 12, eu estou a ler o versículo 12. Podem acompanhar, por favor. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou. Nosso tema. Josué orou. Impacto de oração. Josué orou ao Senhor diante do povo e disse que o sol sobre Gibeão e a lua sobre os vales. Amém? Vale de Al-Jalom. Versículo 3. O sol parou. O sol, igreja, o sol parou e a lua ficou onde estava. Quer dizer, o sol parou por causa de... O sol parou e ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassá? O sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Versículo 14. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração, versículo 14, como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel. Ok. Versículo 12, vou repetir para nós pegarmos melhor. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou. Então aqui estamos a entender que Josué começou a levar a batalha tirou do físico para o espiritual. O tema da mensagem é impacto da oração. Então se Josué orou e disse, vamos parar aqui. Igreja, o sol parou ou não parou? Mas o sol parou, amém? Os irmãos disseram, está na Bíblia. Mas se o sol parou, como é que é possível parar algo que não move? É possível parar algo estático? Então, se o sol parou, quer dizer que o sol estava em movimento. Vamos entrar em geologia ou astrologia. Pois a ciência dos astros começa a nos dizer que o sol é estático. O sol é estático. Quem move-se é a Terra. Então não foi o sol que parou, porque o sol não está em movimento. Quem estava em movimento é a Terra. Quando o sol para, o sol tinha que parar. Josué orou de forma que o sol pare. Ok. O importante é aquilo que eu disse. Não importa se você sabe orar ou não. Deus importa-se com a tua intenção. Josué orou de uma forma contrária, mas Deus corrigiu a forma certa. Deus deu a forma certa. Ele tinha que pedir que a terra tinha que parar. Porque se a terra parasse de girar, é claro que automaticamente não haveria escuridão. Mas agora, por que Josué tinha que fazer aquela oração? O que levou Josué a fazer a oração? Josué percebeu que do jeito que esses homens estão a bater retirada, se ficar escuro, esses homens vão fugir. Então que o sol pare. Deus entendeu a lógica da oração daquele homem. Deus não disse que a tua oração está errada. Deus não disse que você ora mal. Deus apenas entendeu a intenção de Josué. Então não importa qual é a tua oração que você tem feito, não importa como você tem orado, o que importa é aquilo que está no teu coração. A intenção vale mais do que mil palavras para Deus. Josué orou que o sol pare. A terra existe chamada força gravitacional. Pastor Teixeira, a força gravitacional traz tudo que está em cima para baixo. Exemplo, se alguém pular vai cair mesmo, vai descer. Tem dúvida?
Alguém tem dúvida? Não. Tá bom, eu vou pular. Posso pular? Eu desci. Amém? Essa força é chamada força gravitacional. Então ela traz tudo para a Terra. Agora eu começo a entender. E os físicos que estudam a física, se a Terra parou o seu movimento, e como é que ficou a gravidade? Então tudo não tinha que cair, as casas não tinham que cair, tudo não, o mar tinha que se juntar. Eu estou a explicar aquilo que vocês estudam na escola Albert Einstein, não sei o que, aquilo não é nada. Eu que sou o criador dos céus e da terra, eu entendo melhor a física do que qualquer homem. Não tem Albert Einstein que vai acima da física, que vai estudar melhor a física do que Deus. Deus entendeu, se vocês têm essa habilidade de entender a força gravitacional, eu vou trazer agora uma revelação diferente. Vou fazer parar o movimento da Terra, mas nada vai acontecer. Aquilo foi um milagre que nunca houve. Por isso é que o subtema desse pequeno título vai ser a oração atrai o impossível na vida de alguém. A oração traz o impossível. Aquela oração que ele fez impactou de uma forma tremenda que nunca mais houve. Desde o passado, o presente, futuro, nunca mais vai haver alguém que vai parar aquele cenário. A Bíblia está a especificar que aquele é um milagre único. E esse milagre aconteceu por força de oração. Por que o irmão não quer orar? Por que você não quer orar? Você sonhou em ser governador dessa terra, você sonhou em ser ministro, você sonhou em ser presidente de Angola. Por que você não quer orar? Quem disse que vai ser impossível você ostentar um cargo grande nessa terra? Quem disse que vai ser impossível você se tornar um pastor aqui em Angola? Quem disse que vai ser impossível você ser a referência do Evangelho no teu bairro? Quem disse que vai ser impossível que você vai ser a referência do Evangelho nesse país? Nada é impossível para quem ora. Josué começou a orar, não mediu limitação, mas eu começo a aprender. Então Josué não sabia que nunca houve homem algum que mandou parar o sol, as coisas, o anoitecer tinha que se tardar. Nunca houve alguém, ele não pensou nisso, ele apenas entendeu: eu tenho que terminar essa batalha, assim conforme foram me chamar lá na minha terra, eu tenho que terminar essa batalha, e a vitória já está comigo. E antes de Josué sair, Deus lhe disse: não temas, pois eu entreguei aqueles reis nas tuas. Ore, não importa qual a situação, apenas just pray. Jeová Sabaoth. Vamos agora abrir 1 Reis capítulo 21. Nós estamos ainda no tema o impacto da oração. Nós vimos o primeiro subtema, que vai ser a oração move o impossível. Agora vamos ver aí 1 Reis capítulo 21, versículo 19. Digo-lhe assim: diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Aqui é Elias a falar para o rei Acabe, o esposo da rainha Jezabel. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Versículo 21. E ele diz: vou trazer desgraça sobre... Eu pulei, amém? Estou no 21. E ele diz: vou trazer desgraça sobre você. Devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos, sejam livres. Versículo 27, por favor, atenção aí. 27, está sendo no 21, agora está no 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes
vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão. É isso agora. Versículo 29. Você notou... Ok, não, só aí. Tá, vamos lá. 29 mesmo. Você notou como Acabe se humilhou diante de mim, visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado. Ok, 1 Crônicas, capítulo 7. Bem, vamos a ler muito isso. Vamos lá, vai ser rápido, não se perceber. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus, dos seus... Não percebi? Ok. Igreja, nós estamos a ver aqui um cenário em que o rei Acabe orgulha-se de uma propriedade que não é dele, propriedade de Nabote. Mas não vamos entrar em muitos detalhes, senão vamos desviar a mensagem. Propriedade de Nabote. Acabe chega para negociar com Nabote. Diz: venda-me a tua vinha, porque aquela vinha estava perto ao palácio do rei. Então o rei queria que Nabote tinha que vender aquela vinha. Só que Nabote não aceitou. E quando não aceitou, o rei saiu daquele lugar e foi para sua casa. A Bíblia diz que naquele dia não comeu, ficou todo angustiado e foi para sua cama. A sua esposa Jezabel está assim: amor, come um pouquinho. Não estou com bom ânimo, não estou com vontade. Amor, o que houve? O rei começa a detalhar: eu pedia vinha de Nabote, mas ele não aceitou. A mulher disse: não se preocupe, descansa, coma e bebe. É a rainha Jezabel a falar para o rei: coma e bebe, que eu te darei a vinha de Nabote. Eu começo agora aqui a entender. Eu dou razão às nossas irmãs que são madres, amém? Não querem se meter com homens, e homens que decidem ser padres, amém? Não é mal, isso é bom, amém? Amém? A pentecostal gostam de casar, é bom casar, amém? Mas é bom respeitar o outro lado, amém? Então respeito muito a lição dos padres e madres, decidem seguir a vida sobre. Porque o que acontece? O rei Acabe sabia que não podia ir acima da vontade de o dono da vinha. Mas vem a esposa, a rainha Jezabel, vai atrás do rei e pega, escreve cartas em nome do seu esposo e manda na região onde vivia o dono da vinha e diz que esse homem proferiu palavras contra o rei. Pegam ele e apedrejam, julgam perante o público. Enquanto aquela rainha escreveu, no dia seguinte ela está vindo: esposo, amor da minha vida, aquela vinha é tua. O rei todo atrapalhado. Amém? Ouviu a voz da mulher. Nabote ouviu a voz da sua esposa. A Bíblia começa a dizer que Acabe, eu falei Nabote, Acabe, aqui é o rei, Acabe começou a errar na vida quando casou-se com Jezabel. Jezabel adorava deuses estranhos. E quando casou-se com Acabe, a primeira coisa que Acabe fez foi levantou templos para aqueles deuses. E ainda mais, por cima disso, a sua mulher vai envia a carta e mata o dono da vinha. A pergunta é: então não tinham que punir só a mulher?
filha deixa ela. Não tem que punir sua mulher. Quando Adão e Eva, quando a Eva comeu o fruto, o que aconteceu? Não foram expulsos. Quando não aconteceu nada. Quando a Eva comeu, não aconteceu nada. Mas quando Adão comeu, os olhos se abriram. A Jezabel orientou para matar o dono da vinha. Ninguém foi reunir com ela. Deus foi falar diretamente com Elias. Vai, porque aquele homem pecou. E para além de matar, Deus está a acusar Acabe de matar o dono da vinha. E para além de matar, ainda ele está a chegar mesmo assim, de toda alegria. Oh, agora essa vinha é minha mulher me deu. Oh, então. E a mulher lhe falou que o dono já está morto. Quem paga esse erro vai ser Acabe. Vamos ver aqui. Por isso é que começa a dizer: diga-lhe assim. O profeta está se orientado para ir falar a Acabe. Diga-lhe assim: você assassinou. Mas quem deu a ordem para assassinar? É a Jezabel. Mas Deus não fala com Jezabel. Deus não fala com quem não foi levantado para a cabeça. Deus fala com quem foi levantado para a cabeça. Quando a Eva comeu o fruto, Deus não culpou a Eva. Deus culpou Adão, porque Adão foi levantado como cabeça e não para ser como auxiliar da esposa. Ele levantou-se para ser cabeça da relação. Então por isso que nós estamos a ver aqui: você assassinou um homem e ainda abusou de sua prioridade. Você já matou, ainda está a tomar a sua vinha. Acrescente e acrescente. Assim diz o Senhor: no local onde comeram o sangue de Nabote, que foi morto, lamberão também o seu. Quem está a pagar o erro de Jezabel? Lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Versículo 21. Ele diz: vou trazer desgraça, devorarei os descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino. Ok? Sejam escravos, sejam livres. Versículo 27. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Aqui começa a entender, eu começo a entender, quando a mensagem chegou até Acabe, Acabe começou a reconhecer o seu erro. Acabe entrou em arrependimento. Se eu não pudesse falar na minha mulher, esse erro não estaria a pagar. Se eu não pudesse contar essa situação que passei na minha mulher, Deus não podia me trazer essa praga, essa tristeza. A Bíblia diz que Acabe rasga as suas vestes. O que vai ser o significado de rasgar as suas vestes? O significado é esse. No versículo 28, 2 Crônicas 7,14, 2 Crônicas 7,14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Acabe entendeu que tudo bem, o profeta falou uma palavra contra a minha vida, mas eu consigo entender que, ainda que o profeta profetiza algo contra a tua vida, o mesmo Deus que decretou essa profecia também pode contrariar. Mas para contrariar, só se porventura você se humilhar e orar. Por isso é que Acabe rasgou as suas vestes. Não rasgou as suas vestes porque ele queria aparecer, queria sustentar. Ele estava abatido de coração. Ele reconheceu o erro que cometeu. Acabe rasgou as suas vestes. E Deus começa a dizer, aqui mesmo no versículo 14, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, e se afastar dos maus caminhos, quando Acabe decide se arrepender e se afastar de tais práticas, no mesmo instante, aqui no versículo 14, 21, 29,
Diz, Elias saiu, pastor Manuel, saiu da presença do rei. Já falei o que Deus mandou, ok, agora vou-me embora. Só que Elias também não sabia que Deus, quando determina uma coisa, pode mudar. Acabe entendeu um nível profético, um nível de última geração. Ele entendeu que o mesmo Deus que te amaldiçoa pode ser o mesmo Deus que te abençoa. O mesmo Deus que decretou alguma coisa contra a tua vida porque você cometeu algum erro, é o mesmo Deus que vai desfazer a sua palavra para trazer uma nova palavra para a tua vida. Tudo porque por causa da intenção do teu coração, Acabe cometeu, mas naquele momento, quando ouviu uma mensagem de que ele seria morto do mesmo jeito que foi morto Nabote, ele arrependeu-se, ele orou, ele rasgou as suas vestes. E enquanto houve esse cenário, o profeta nem chegou em sua casa. Uma glória. O profeta quase já entrou na sua cidade. Elias, volta, porque Acabe está a se humilhar perante a minha presença. As mesmas palavras que eu decretei que ele tinha que ser morto, comido pelos aqueles cães, volta agora e diz que vai haver misericórdia na tua vida. Vai haver misericórdia na tua vida. Eu não sei qual é o mal que você fez para alguém e alguém profetizou palavra contra a tua vida. Eu estou a dizer, através do teu arrependimento genuíno, através da tua humilhação na presença de Deus, vai haver misericórdia na tua casa, vai haver misericórdia na tua família. Não importa o erro que você cometeu no trabalho, mas se você se humilhar e orar para Deus, vai haver uma segunda. A oração, ela traz troca de palavra. Você notou como Acabe, Deus falar para Elias, você notou como Acabe se humilhou diante de mim, visto que se humilhou. Não terei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. A pergunta é, ok, aqui está falando 29, que Acabe, Deus está a perguntar a Elias, viste como Acabe se humilhou? Espera, se é só Acabe, e onde é que está a mulher? Hã? Igreja, onde é que está a mulher? Ali para falar que a mulher também se humilhou. A mulher está onde? Quem quer ser padre, ser chamado a padre. Amém? A mulher não se arrependeu. A mulher continuou na sua vida de idolatria, continuou na sua vida de mundanice, de paganismo, continuou. Mas o rei foi transformado. A mensagem que foi decretada, que no lugar que foi comido, Nabote será comido você também. Aquilo foi para a mulher. A mulher foi morta mais tarde. Mas o profeta, mamãe Josefa, a mulher foi. Não estava fazendo nada. Contraria o homem de Deus. Ok. Vamos casar como mensagem. Alexandre, nós que não casamos mesmo, temos que olhar bem mesmo. Então, 2 Reis, capítulo 20, para nós darmos o último passo da mensagem. 2 Reis, por favor, já não podem abrir a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 20. Versículo 1. Então, o impacto daquele clamor fez Deus trocar a palavra. Amém? Então, se alguém profetizou alguma coisa contra a tua vida, você tem acesso de como trocar através da oração. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Vamos já terminar daqui a pouco. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal,
veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque my God, e não vamos a entender. Versículo 2: então virou Ezequias o rosto para e orou ao Senhor. Já foi decretado morte, estás a orar mais. Mas o médico já disse que você, esse câncer, esse HIV, esse paludismo, essa malária complicada, esse estado de coma, você vai ir. Estás a orar mais. Vamos lá. Versículo 3. Lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti. Aqui vem a finalidade de Alexandre, de dormir aqui sexta-feira. Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E como é que diz aí? E chorou, é isso? E chorou muitíssimo. Então, nós estamos a ver aqui uma situação que o profeta chega para a Ezequiel e diz que ele tem que morrer. Eu não sei se alguém determinou alguma palavra na vida de alguém. Eu não sei se alguém cometeu um erro altamente grave. Mas a tua oração tem um impacto. A tua oração tem um impacto. Líder Manuel, em 2023 ou 22, 23 para estar aqui. Em 2022 vai trabalhar. O chefe disse: você, gente que dá, você vamos ter que despedir. Porque eu já não lembro porquê, você disse: vamos ter que despedir. Ok. Quando fui para uma outra companhia, mas não me despediram, não. Quando fui para uma outra companhia, a empresa abriu, nova, só que não estava a ter número de clientes desejados. Então disseram: vamos ter que fazer redução do pessoal. É Covid que voltou, ok? Vamos ter que fazer redução do pessoal. E depois veio o meu chefe com a lista. Ele diz: Paulo, o teu nome está na lista, você pode correr risco de ser despedido. Eu disse: amém, 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 amém. Eu não preciso justificar nada para o chefe. Eu não preciso lhe provar que eu sou melhor trabalhadora. Eu não preciso falar que eu colaboro mais, chego mais cedo na empresa. Eu apenas saí daquele lugar e comecei a clamar para Deus. Eu comecei a interceder para Deus, porque entendi que a mesma forma que eles estão a dizer, do mesmo jeito também Deus pode contrariar. Porque aquela palavra é de homem. Aquela palavra é de homem. Se é de homem, Deus pode mudar. Ninguém foi expulso naquele dia. Naquela empresa ninguém foi expulso. Se está com baixa, vamos interceder, vai subir. A empresa subiu. Ninguém foi expulso. Então nós estamos a ver aqui, o rei Ezequias adoeceu. É lógico que eu entendo que há pessoas que estão com doenças que chamamos de doenças terminais. No hospital, nós profissionais de saúde entendemos que quando o indivíduo está em coma, ele dá alguns sinais. Existem aquelas doenças aqui, infalivelmente você vai ter que partir. E quando apanha essa doença e você fica internado, nós conseguimos ler: esse homem já está apresentando os sinais da morte. Esse homem daqui a pouco vai ter que partir. É conforme estava esse homem, Ezequiel.
Ezequiel já tinha todos os dados para morrer, já tinha tudo determinado, até que chegou a confirmação do profeta. Mas só que ele entendeu que, por menos que eu esteja com uma doença terminal, por mais que o meu pai esteja 1 mês internado, 1 mês em coma, 1 semana no hospital, não determina que vai ser o fim. A palavra do médico não vai ser o fim. Eu ainda lembro que eu passava a noite aqui na igreja. Sexta-feira, Alexandre passou a noite aqui. Essa noite que ele passa aqui, o dia que ele reclamar para Deus, Deus vai lembrar do dia que ele ficou aqui. Na sexta-feira antepassada, nós passamos noite aqui, ficamos 40 minutos de joelho. O joelho estava a doer, mas Deus não parava de falar conosco. Não é a dor que vai determinar como eu que você tem hoje. Não é a doença que vai determinar que você tem que partir. Não é a doença que vai fazer fugir a fé que Deus colocou em você. Não é a doença que vai tirar o chamado de Deus na tua vida. Não é a doença. Não pode ser a doença. Ezequiel entendeu isso. Se a doença fosse decisiva entre a vida e a morte, ou entre Deus e o homem, então Ezequiel tinha que morrer. Mas Ezequiel orou, virou os olhos para a parede e começou a clamar. Aquele clamor moveu o coração de Deus. Aquele clamor fez Deus interceder, fez Deus operar na vida dele. A tua oração tem um impacto. O impacto da oração daquele homem começou a fazer com que a pessoa que já tinha que morrer lhe deram mais 15 anos. Veja, a tua oração tem um impacto. A tua oração tem um impacto. Quando você ora, você não está a falar sozinho. Opa, não estamos a falar sozinho. Não é monólogo. Não estamos a monologar. Então, se nós estamos a orar, não estamos a falar sozinho. Mas, irmão, por que eu oro na minha vida nada acontece? Essa é a parte principal. Por que nada acontece quando você ora? A intenção é, será que a oração que você está a fazer está alinhada à vontade de Deus? Há pessoas que estão a orar, mas não sabem que estão a orar. A intenção não é se você sabe orar ou não sabe orar. É você conhecer os princípios de Deus. Quando você ora, você tem que fazer o seguinte. Primeiro, usar a fé que você tem. Segundo, Deus quando está contigo, você vai falar para Deus que, Pai, eu quero um emprego, eu quero trabalho, eu quero salário alto, eu quero promoção no trabalho. Essa é a tua oração. Mas só que eu começo a te dizer que tudo isso que você está a orar é coisas aqui. Salário, função, promoção, é coisas na terra. A Bíblia começa a dizer assim: tudo que pedires em oração, em meu nome, crendo, recebereis. Buscai. Essa versão. As outras coisas você não precisa nada. O que se diz? Buscai. My God, a igreja está forte. Palma para a igreja para acertar essa paga dele. Buscai primeiro. Aqui está a chave da oração. Não está no trabalho. Não. Buscai primeiro. Buscar primeiro o reino dos céus. Então você está orando, me dá emprego, me dá promoção, salário alto, me dá um fato de coisa. Esse fato aqui não é nada. Buscar primeiro as coisas. Buscar primeiro. Quem pegou o cabelo? Tem uma música que está aqui. Buscar primeiro. Só que as pessoas estavam fazendo assim, deixa o reino e pega aquelas coisas que vão ser acrescentadas já em primeiro lugar. Tá no lugar. Por isso é que nada acontece na tua vida.
está a orar, pedir emprego, mas não vem orar na igreja, não tem comunhão com Deus. Como é que você está a pedir emprego? Primeiramente, mas qual é a vida de oração que você tem? A oração, qual é a oração que você tem feito para que Deus seja glorificado na tua vida? Esse carro que você está pedindo, se tentar para você se matar lá na ilha, para você acidentar, sexta para sábado, tem sido dias com mais número de acidentes. É só que você quer. Você quer buscar carro para começar a levar mulheres, hoje é com esse, hoje é com aquela, para começar a levar pessoas que não se devem. Por isso que você quer primeiro buscar o reino dos céus. Quando você busca primeiro o reino dos céus, e as demais coisas ficam do lado. O reino dos céus está a dizer: primeiro se converte, primeiro tenha fé, primeiro busca a minha presença, primeiro medita dia e noite na minha palavra, primeiro vem no culto, primeiro vem nos dias de semana, primeiro começa a perdoar os teus irmãos, primeiro para de falar com o irmão que você não se fala aqui na igreja, para de falar com o mulher que você não se fala com ele no trabalho, para de falar e corta os dívidas que você tem. É isso que você tem que fazer. Quando começamos a alinhar, a aperfeiçoar esse lado, aí vamos entender que Deus vai começar a nos usar. Vamos entender que o Espírito Santo vai começar a tomar conta de nós. O Espírito Santo não pode tomar conta do irmão que não se fala com a irmã, não pode tomar conta da pessoa que não se fala com o irmão dele da igreja, não pode tomar conta de você se você ainda não se fala com o colega no trabalho. O Espírito Santo não pode tomar conta de você. Enquanto o Espírito Santo vai tomar conta de você, nenhuma outra coisa que será. Encha-se do Espírito Santo. Quando você se encher do Espírito Santo, eu estou a chegar no trabalho, estou a ser promovido, estou a chegar na igreja, pastor falar, você hoje vai pregar, estou a chegar na rua, vai me chamar de homem de Deus, estou a chegar no outro bairro, você é muito diferente. O que se passa em ti é porque as demais coisas estão a ser acrescentadas. Eu não preciso falar quem eu sou, onde eu vou, mas Deus chegar, minha presença é notável, porque Deus está comigo. Por isso que a minha primeira viagem internacional não foi porque eu oro bem, porque eu vivo bem, porque eu faço qualquer coisa. A minha primeira viagem internacional, o homem chegou: você é diferente, eu vi algo diferente em ti. Quando é que você vai tirar férias? Eu vou te enviar depois. Ele disse: tá bom, depois me envia aqui o meu WhatsApp. Eu lhe enviei a minha data de férias. O homem pediu meus documentos, enviou bilhete de viagem, pagou o avião, pagou o hotel, pagou a alimentação, pagou o meu retorno. Não gastei nenhuma coisa. Tem mais coisas que serão acrescentadas. Há pessoas que estão aqui na igreja, têm sonho de chegar até a Europa. Não sonha chegar na Europa se você ainda não se converteu. Aqui.